Olá, gente. Aqui é o professor Mauro da UFOPA. Vamos continuar nosso curso de Geotecnia 1, né? Hoje é a nossa segunda aula e nessa aula a gente vai falar um pouco, né, sobre os índices físicos que vão ser utilizados nos nossos problemas aqui, trabalhando com a mecânica dos solos, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai ter que saber é que o solo ele muda de característica física em função da profundidade, do histórico de tensões, né? Por exemplo, se tem carregamento ou descarregamento, por exemplo, digamos que o solo marcado aqui nessa imagem, nesse ponto, digamos que aqui em cima eu tiro todo esse solo que está para cima dele, ele tem um histórico de tensões, né? Ele suportava uma carga e se eu retiro ele passa a não ter mais essa carga, né? Então, há uma série de modificações que podem ocorrer. Nessa imagem que é possível ver algumas colorações, né? Diferentes colorações são os horizontes de solo. Você já deve ter visto isso aí provavelmente na geologia, né? Mas só para ter uma noção. E o que a gente vai precisar saber é como é que o solo funciona, né? Considerar assim quais são as características e entender um pouco do mecanismo aqui, contato de grão a grão e tudo mais. Então veja, por exemplo, a definição aqui. Em uma massa de solo podem ocorrer três fases, né? Fase sólida, que seriam os próprios grãos, gente, o solo em si, a fase gasosa, que seria ar dentro do solo, né? Pode haver ar dentro do solo, e a fase líquida, que é geralmente a água, né? Algum líquido ali que está entre os poros, né? Dentro dos poros, ou estão preenchendo parcialmente esses poros. Caso os poros que seriam vazios entre um grão e outro. A fase sólida vai ser formada pelas partículas minerais do solo, aí vai depender do tipo de solo, se é um solo arenoso, se é um solo argiloso, né? E aí, tipo, a, os minerais que formam esse solo são diferentes. A fase líquida é por água e a fase gasosa pelo ar, né? Como eu já falei. A fase sólida vai ser o conjunto discreto de partículas minerais dispostas a formarem uma estrutura porosa que ocorrerá, que conterá os elementos constituintes da fase líquida e gasosa. Né? Que estrutura porosa é essa? Observe. Imagina aqui, ó, o solo, né? A camada mais superficial aqui. Essa camada mais superficial, que tem alguma vegetação, uma camada assim mais orgânica. E ocorre uma infiltração aqui de água aqui por algum sentido, alguma situação, né? Semelhante aqui simulando essas gotas. Essa água ela vai infiltrando o solo, vai descer, ela tanto pode infiltrar na vertical ou na horizontal, né? Então pode ter esse movimento aí de água dentro do solo. Vai ter duas regiões do solo, acima do nível freático, né, do nível d'água, né, que seria o NA, e abaixo do nível d'água. Acima do nível d'água, eu vou ter uma estrutura de solo semelhante ao que está aqui, ó, gente. No caso, essas bolinhas aqui, ó, nessa coloração amarelada, seriam os grãos de solo, né? O azul a água e esse branco seria ar, né? Entre o solo aí. Então, eu teria um solo aqui não saturado, certo? A gente vai chamar isso aqui de zona não saturada. Quando os vazios, né? Os vazios do solo não forem totalmente preenchidos por líquido, ele não está saturado. A gente vai chamar não saturado exatamente. Agora, abaixo do nível freático, eu já tenho uma condição diferente. Os mesmos grãos de solo, digamos que seja o mesmo material, só que agora todos os vazios, né, totalmente preenchidos por esse material aqui azul, que é a água. Beleza? Então, isso aqui, ó, azul, água. Essa água preenche todos os espaços porosos. Então, a gente vai ter três fases, né? Fase líquida, fase gasosa e a fase sólida. Comumente, a gente vai descrever isso aí na mecânica dos solos, perdão, levando sendo essa configuração aqui, ó, um esqueminha, né? No caso, poderia ser um elemento de solo, no qual a gente separa, né? Consegue juntar as três partes, né? Em camadas distintas, digamos assim. Teria a parte gasosa, a parte líquida e a parte sólida, que seria o solo, beleza? E cada uma dessas fases vai ter diferentes características físicas, né? Elas vão ter peso, né? No caso, massas, que a gente vai representar aqui por esses W, né? No caso, WS
peso dos sólidos, WH, peso da água, né? Perdão, WH não, WW. Esse outro W aqui, ó, de água em inglês, né? Water. Então, peso de água e o peso de ar, né? Que a gente vai considerar desprezível aqui, vai considerar que é zero, beleza? Além desses pesos, a gente vai ter volumes. Então, volume de água, volume de ar, volume de vazios, né? O volume de vazios vai ser a soma do volume de ar mais o volume de água, que seria, né, por exemplo, o espaço aqui entre um grão e outro, né? Seria o volume de vazios. Enquanto tem um volume que é ocupado pelos sólidos, a gente vai chamar de VS. E a soma desses dois volumes eu vou ter o volume total, assim como eu somar todos os pesos, né, todas as massas, eu vou ter a massa total. Aqui eu coloquei uma legendinha aqui do que é cada uma das coisas, né? Volume total, volume de sólidos, volume de vazios, volume de água, volume de ar. A mesma coisa aqui para as massas, né? Aqui está escrito peso, né? Mas a gente sabe que é massa, beleza? Que vai ser dado em grama, quilograma, enfim, beleza? Uma dessas características aí, uma dessas unidades. O volume total vai ser o volume de sólidos mais o volume de vazios, sendo o volume de vazios o volume de água mais o volume de ar, né? Já expliquei lá na imagenzinha. Sabendo disso, a gente vai ter que saber como é que é formado o solo, né? As partículas sólidas, né? No caso, olhando só para os sólidos. Os sólidos são pequenos grãos, né? No caso, vão ter esses minerais, pode ser esses exemplos aqui que eu trouxe, né? Tem mais, existem vários minerais que estão além aí, né? Que acabam sendo preenchidos, cujos vazios podem ser preenchidos por água ou ar, né? Então, os grãos de solo são formados por esses minerais também. Então, define-se mineral como uma substância inorgânica e natural, com uma estrutura interna definida, né? Átomos, íons aí, e com composição químicas e propriedades físicas fixas, né? Ou seja, não se alteram, beleza? Ou variam dentro de limites definidos. As partículas sólidas do solo, né, dos solos grossos, no caso aqui areias, pedregulhos, são constituídas por silicatos, né, que são os feldspatos, micas, olivinas, etc., óxidos, quartzos, né, que seriam os quartzos, carbonatos, que seriam as calcitas e as dolomitas, sulfatos, que é limonita e magnetita, né, que está ligado aqui com minério de ferro e tal. Beleza? Enquanto que os solos mais finos, né, no caso as argilas aí, por exemplo, eles são formados por silicatos de alumínio hidratado, né, os argilos minerais, que a gente vai ver mais para frente em outras aulas. Então aqui nessas imagens, por exemplo, aqui ó, tem exemplos de calcita, né? Aqui essas calcitas, elas estão, seria esse mineral aqui, elas estão presentes aqui nas conchas de animais marinhos e tal, né? Alguns animais aí que podem provocar isso. Enquanto que aqui tem cristais de ametista, né, e quartzo, crescendo sobre cristais de epídolo verde, né? Então tem dois tipos de cristais aqui. Esse verde e esse aqui mais roxinho, né, e esse mais clarinho aí que é o quartzo e o roxinho é ametista, né? Caso tem gente que faz até joia com esses minerais, né? Então, por definição, os índices físicos vão ser definidos como grandezas que expressam as proporções entre pesos, né? No caso aqui, quando eu te ler peso, eu te vai lembrar de massa e volumes, em que ocorrem as três fases presentes na estrutura do solo, né? Quais fases seriam essas? Água, ar e sólidos. Estes índices possibilitam determinar as propriedades físicas do solo para controle de amostras a serem ensaiadas e nos cálculos de esforços atuantes. Então, essa aqui é a porta de entrada para a gente começar a entender os conceitos de mecânica dos solos. A gente vai mais para frente, a gente vai começar a trabalhar com granulometria, tensões geostáticas, e aí a gente vai precisar conhecer esses índices físicos, né, que são características de solos. Beleza? Então, os índices físicos do solo vão ser utilizados na caracterização de suas condições. Né? Quando eu falo, quer dizer qual tipo de solo, índice de vazio, se é um solo que tem muito poro ou não, certo? Em um dado momento e por isso podendo ser alterados ao longo do tempo, né? Seus nomes, simbologias, unidades devem ser aprendidos e incorporados ao vocabulário do uso geotécnico. Então,
Eu vou colocar uma série aqui de equações e de definições, né, de nomes de grandezas físicas, e essas grandezas vocês vão precisar incorporar no vocabulário de vocês, no vocabulário técnico, né? Vocês como engenheiros vão ter que saber isso agora. Então veja lá, primeira coisa é a umidade. O solo apresenta umidade, né, que vai estar relacionada diretamente com a fase da água. Então como é que a gente vai calcular a umidade? Primeira coisa, a gente vai simbolizar a umidade por W minúsculo, né? E o W minúsculo é geralmente dado em porcentagem. Como é que calcula esse W minúsculo, né? No caso, seria a massa de solo. Perdão, deixa eu apagar aqui. Cadê? Agora sim. Massa de água sobre, agora sim, massa de solo. Isso é a definição de umidade aqui para a mecânica dos solos, né? Seria a massa de água dividido pela massa de solo. Então, WW aqui, né? Peso de água, né? Esse peso aqui do inglês, gente. E peso de solo aqui no caso, né? Então, basta dividir um pelo outro que a gente vai ter a umidade, né, daquele solo. Então, é saber qual a quantidade de água que tem naquela amostra de solo. Então, o teor de umidade pode assumir um valor de 0% para solos secos, né? E até valores superiores a 100 para solos orgânicos, né? São solos aí que geralmente a gente não trabalha na mecânica dos sólidos, dos solos, mas há situações, né, no caso de tufas, que eles teriam que fazer alguma construção quando for impossível retirar esse material. Então, é importante saber isso. O índice de vazios, né, representado pela letra E, é a relação entre o volume de vazios. Todas essas grandezas que eu estou falando, gente, está ligado com esse diagrama aqui de fase. Então, esse diagrama de fase vai aparecer aqui em todos os slides, tá bom? Então, vai ser o volume de vazios, que seria a soma aqui do volume de ar mais o volume de água, né? Volume de ar mais volume de água. Sobre o volume de solo, né? Seriam os sólidos aqui. Volume de sólidos. Esse índice será medido por um número natural, né? Então vai ser um valor tipo 0,3, 0,5, 0, alguma coisa, às vezes até maior que 1, beleza? Deverá ser obrigatoriamente maior que zero, né? Então não vai ter índice de vazios negativo, então sempre valores positivos, em que esse limite inferior, enquanto que não há um limite superior. Então pode ter valores quaisquer, às vezes maior que 1. O volume de sólido permanecendo constante ao longo do tempo, qualquer variação volumétrica será medida por uma variação do índice de vazios, né? O que quer dizer isso? Por exemplo, digamos que você pega uma amostra de solo, essa amostra de solo é composta aqui por vários grãos, e entre esses grãos vai ter água. Deixa eu colocar aqui outra cor. Então, entre esses grãos aqui, ó, vai ter a água. E por algum motivo, essa água aqui, ó, vai ser evaporada desse solo. Assim. Imagina que você leva numa estufa, ou então esse solo fica exposto ao sol e tal, e tem uma variação de volume. No caso, o volume de sólidos, né? O volume de sólidos permanece o mesmo. O que secou foi a água. Então, imagina que o mesmo volume, né? Seriam os mesmos grãos, não vou conseguir fazer os mesmos, mas você imagina que são os mesmos. Então, veja. Então, quer dizer que essa parte aqui, ó, foi o que mudou de volume. Foi a minha variação de volume em relação ao outro.
beleza? Então, você está ligando com o índice de vazios. Então, por exemplo, aqui eu tinha um índice de vazios inicial, e aqui eu tenho outro índice de vazios, índice de vazio final. Então, vai depender das condições aí, beleza? A outra situação está ligada com a porosidade. A porosidade já é um valor que varia em porcentagem e está ligado com o volume de vazios em relação ao volume total, né? O índice de vazio era em relação ao volume de sólidos, beleza? Então, aqui sempre vai dar 100% no máximo. Então, ó, vai ser o volume de vazios, esse aqui, dividido pelo volume total da amostra, né? O volume total da amostra leva em conta tanto a parte gasosa, quanto a parte líquida, quanto a parte sólida, beleza? Então, multiplicado também por 100%, que dá em porcentagem. Ou a gente pode calcular em função do índice de vazios também, né? O índice de vazio dividido por 1 mais E. Aqui tem algumas recomendações de porosidades, índice de vazio e a denominação, né, desse solo. Então, ó, veja, se eu tenho uma porosidade maior que 50%, índice de vazio maior que 1, né, eu tenho uma porosidade alta. Se eu tenho uma porosidade entre 45 e 50, agora o índice de vazio entre 0,8 e 1, alta, né, também. Aqui muito alta e aqui alta. E assim vai, né? Então, valores de porosidade, né, índice de vazios, note que aqui é número e aqui é porcentagem. Então, tem uma classificação aqui, uma denominação em relação à sua porosidade. Então, os índices físicos são esses que eu estou mostrando. Tem também o grau de saturação, né, para saber se o solo está totalmente preenchido por água ou não. Então, quando S for igual a 100%, né, do S for igual a 100%, quer dizer que o solo está saturado. Solo saturado. Beleza? Então, aqui está ligado com o volume de água, que seria essa parte, volume de água, dividido pelo volume de vazios. Então, quer dizer o seguinte, quando o volume de vazios é igual ao volume de água, isso aqui vai dar 1, né? 1 vezes 100, 100. Quer dizer que não vai ter ar. Aqui é totalmente água. Beleza? Grau de saturação, também tem uma recomendação aqui, para considerar se ele é naturalmente seco, úmido, muito úmido, saturado e altamente saturado, né? No caso aqui. Mas para efeito aqui de denominação, a gente vai considerar, gente, deixa eu apagar aqui, que o solo com um valor de saturação menor que 100%, né, a gente vai chamar de um solo aí não saturado, beleza? Essa é a definição correta aí para esse tipo de solo. Então, solo com valor de saturação, grau de saturação menor que 100%, é representado por essa letra S ou SR, tá, gente? Pode ser um dos dois. Se for menor que 100, a gente vai considerar um solo não saturado. Agora, em relação a pesos específicos, né? Isso vem lá da física, né? Densidade, né? Por exemplo, massa específica vai ser massa sobre volume, enquanto que peso específico é massa específica vezes a aceleração da gravidade. Beleza? Então, quando a gente está trabalhando aqui na mecânica dos solos, quando você vê assim, ó, unidade de massa por unidade de volume, a gente está falando de massa específica, né? Que seria o ρ, mas é a mesma forma. Quando a gente está trabalhando aqui em unidade de força por volume, a gente vai estar trabalhando no gama, beleza? Então, aqui, peso específico, a rigor, é o gama. Então, vai ser a relação entre o peso, né, massa, né, e o volume, que nem a da densidade aqui, beleza? Aí a gente vai ter uma série de pesos específicos. A gente vai chamar de peso específico natural ou úmido, né? Então, ele pode estar vindo assim, ó, nas questões, só gama, ou então gama nat ou gama T. Beleza? Tudo é a mesma coisa. Então, gama natural, esse gama nat que é de gama natural. Beleza? E o peso específico aparente seco, ele está ligado aqui, ó, com a parte de compactação. O que é esse peso específico aparente seco? É quando eu tenho um solo que tem grão, vai ter os grãos, esses grãos eles estão, digamos assim, lubrificados por água, mas eles não estão, esse solo não está saturado, tá? Então, por isso que é aparente seco. Aqui é semelhante ao que faz no outro, só que agora aqui, em vez do peso, né, total, aqui era peso total, então massa total. Aqui eu vou ter só a massa de sólidos, né, dividido pelo volume. Do mesmo jeito, ó, tem a massa sólida dividida pelo volume da amostra. Semelhante à mesma coisa, que do mesmo jeito, as mesmas unidades, as mesmas
recomendações feitas para os outros. Além disso, eu tenho o peso específico saturado, né? Quando eu vou ter o peso saturado, que é considerando o solo mais água, né? Então, vou ter o peso específico saturado dividido por volume. É a mesma coisa, só muda aqui a massa. E eu vou ter o gama SAT. Enquanto que eu tenho o peso específico real dos grãos, né, ou dos sólidos, que a gente vai chamar de massa específica, que seria o peso dos sólidos dividido pelo volume dos sólidos. Imagina o seguinte, é como se eu pegasse, né, todos os grãos do solo, da amostra, e calculasse o volume desses grãos, né, desprezando os vazios entre um e outro. Então, é só o volume de sólido, como se eu tivesse, imagina, um cubo de rocha, né, totalmente de rocha. Então, eu pegaria a massa desse cubo e dividiria pelo volume desse cubo. Então, é como se eu pegasse um grãozinho desse, calculasse a massa desse grãozinho e dividisse pelo volume desse grãozinho, né? Só que em termos de solo é impossível a gente fazer isso. Então, a gente faz alguns ensaios para poder calcular qual é o volume desse conjunto, né? Mas, em geral, vai ser isso, né? Gama S, peso específico real ou massa específica dividido, seria o peso específico, o peso do sólido dividido pelo volume dos sólidos. Beleza? Enquanto que o peso específico da água, né, ele já é um peso específico conhecido, mas é do mesmo jeito, seria a massa de água dividido por volume de água. Mas a gente vai adotar aqui, ó, sempre 1 grama por centímetro quadrado ou 10 kN por metro cúbico. Beleza? Esse seria o peso específico da água. Enquanto que o gama submerso, que a gente vai ver mais para frente, nada mais é do que a diferença entre o gama natural menos o gama da água, né? Que a gente já sabe fazer isso. Então, porque vai ter o gama do solo menos o gama da água. E a densidade real dos grãos está ligado com essa continha aqui, que consiste em dividir o peso específico dos sólidos, que a gente já aprendeu lá no outro slide, dividido pelo gama da água. Beleza? Eles têm que estar na mesma unidade e esse jeito fica sem unidade. Existem todas essas formulações e vai existir algumas correlações entre essas equações que eu mostrei. Então, a gente vai chamar de fórmulas de correlação, né? Porque essas fórmulas de definição dos índices físicos que eu mostrei não são práticas, digamos assim, né? Algumas vezes a gente precisa de outras informações e tem outros dados de entrada. Então, recomenda-se misturar essas fórmulas, né? Então, veja, o peso específico natural seria o mesmo que tem lá, né? O teor de umidade o mesmo que tem lá, massa de água dividido por massa de sólidos, e o peso específico real dos grãos, mesma coisa, né? Enquanto que o peso específico aparente seco, né? Em vez de a gente usar essa fórmula aqui, ó, né? A gente pode usar essa outra aqui, ó, que seria o gama natural, né? Gama natural. Lembra que o gama, só o gama natural, é 1 mais a umidade. Né? Lembrando que o W é a umidade, que o W é minúsculo. E o índice de vazios, que a gente tinha a primeira fórmula, era essa aqui, ó, volume de vazios por volume de sólido, eu posso usar assim também. Gama S por gama D menos 1. Mesma coisa para porosidade, que eu já tinha mostrado essa fórmula lá. Grau de saturação, né? Pode ser desse jeito aqui também. E assim vai. Beleza? Então, caso você precise usar aí essas formulações, a gente pode fazer desse jeito. Agora, para a gente poder usar essas formulações, requer que a gente conheça algumas informações, né? Tipo os pesos específicos, as massas específicas. Então, por exemplo, para eu saber o peso específico de um solo, né, de uma amostra de solo, basta eu colocar essa amostra num recipiente que tenha volume conhecido, ou então dimensões conhecidas, que eu possa medir, peso, põe numa balança, peso e verifico, né, qual seria a densidade, qual seria o peso específico. Basta dividir a massa, né, pelo volume do recipiente. Então, é um jeito de encontrar o peso específico do jeito que a gente já precisa lá, na prática, né, em geral. Laboratório, então. Isso aqui no caso do laboratório, né? Isso é uma amostra aí de um corpo de prova para compactação. Existem outras situações, A determinação da massa específica in situ pode ser realizada com o emprego do frasco de areia. Tal ensaio aplica-se a solos de qualquer granulação, contendo ou não pedregulhos, que possam ser escavados com ferramentas de mão e cujos vazios naturais sejam suficientemente pequenos, de forma a evitar que a areia usada no ensaio penetre neles. O material escavado deve ser suficientemente coesivo e firme, de modo que as paredes da cavidade aberta permaneçam estáveis e as operações a serem realizadas não provoquem deformações.
Para a realização do ensaio, são necessários areia de massa específica conhecida, frasco de plástico, funil metálico provido de registro, bandeja quadrada com apoio para o funil, pá de mão, talhadeira de aço, martelo, nível de bolha, régua, balança e saco plástico. Inicialmente, deve-se determinar a massa de areia que preenche o funil e o orifício da bandeja. Desta maneira, determina-se a massa inicial do frasco de areia com o funil metálico. Em seguida, sobre uma superfície plana, posiciona-se a bandeja. E sobre esta, o funil apoiado sobre o rebaixo. Abre-se o registro para a areia escoar livremente até cessar o movimento no interior do frasco. Fechar o registro, retirar e pesar o conjunto. Assim, a diferença entre as massas corresponde à massa de areia que ocupa o funil metálico. A areia presente no interior do frasco deve ser lavada e seca, e sua massa específica deve ser conhecida. Esta areia deve ter grãos com diâmetros entre 1,2 e 0,59 milímetros, onde a soma das porcentagens em massa retidas nas peneiras de 1,2 milímetros e passada na peneira de 0,59 milímetros deve ser igual ou menor do que 5%. Todos os equipamentos descritos anteriormente devem ser levados ao local no qual deseja-se determinar a massa específica aparente. Inicialmente, determina-se a massa do frasco preenchido com areia e com o funil metálico. Em seguida, limpa-se a superfície do terreno para torná-la tanto quanto possível plana e horizontal. Posiciona-se a bandeja no local desejado, certificando-se do contato entre a superfície do terreno e a bandeja. Ainda, verifica-se se a superfície está horizontal com o nível de bolha. Com o auxílio da talhadeira, martelo e concha, escava-se uma cavidade no terreno, a qual é limitada pelo orifício central da bandeja. Todo o material retirado durante a escavação deve ser recolhido. Escava-se o terreno até uma profundidade de 15 centímetros. Finalizada a escavação, mede-se a massa de solo retirada do terreno. Uma parte do material escavado deve ser armazenado em um saco plástico e devidamente vedado, para posterior determinação do teor de umidade.
Instale-se o conjunto frasco e funil, de modo que o funil fique apoiado no rebaixo da bandeja. Assim, abre-se o registro e a areia escoa livremente até cessar o movimento no interior do frasco. Fecha-se o registro e retira-se o conjunto. Por fim, a massa final do frasco após a saída da areia deve ser determinada. A massa específica aparente in situ será igual à massa do solo escavado, dividida pela massa inicial, menos a massa final do frasco de areia, menos a massa de areia presente no funil, tudo isso dividido pela massa específica da areia. No laboratório, determina-se o teor de umidade do material escavado. Para tal, mede-se a tara de 3 cápsulas. As cápsulas são então preenchidas com um solo úmido, e então determina-se a massa da cápsula contendo o solo úmido. Por fim, as cápsulas são levadas para a estufa a 105 graus por 24 horas. Bom, gente, acabando o vídeo aí, né? Viu como é que funciona a determinação do peso específico do solo aí em campo, in situ, né? In situ significa campo para a gente. A partir do ensaio de frasco de areia. O que consiste isso? A gente vai ter uma areia ali padronizada e a gente vai saber as características dessa areia, né? Qual é o peso específico, massa unitária, né? A massa unitária seria considerando o grão mais ali os vazios. Então, por exemplo, se eu tenho a massa unitária de um material e eu ponho esse material dentro de um recipiente, né? E eu souber qual foi a massa necessária para preencher aquele recipiente, eu consigo calcular o volume. Veja. Então, digamos que eu tenha massa unitária, é a fórmula da densidade. Seria massa dividido por volume. Então, se eu conheço a massa unitária, digamos, sei lá, a massa unitária conhecida, e a massa também conhecida, eu consigo determinar o volume, né, ocupado por aquele material. Então é isso que faz o frasco de areia, né? Então eu primeiro descubro o volume que está aqui e depois eu pego o solo que eu retirei. Você viram aqui no vídeo que ele tirou um solo e pesou, né? Então a massa específica do solo vai ser a massa de solo, né, de sólidos ali, massa de solo, dividido pelo volume, que é o volume que eu encontro aqui pelo frasco de areia, e é aquela equaçãozinha que ele mostrou. Em síntese, é isso que consiste o ensaio. Né? Eu vou mostrar para vocês como faz a umidade de um solo. Primeiro você tem que ter... Outro caso aqui seria determinar a umidade, semelhante ao no vídeo anterior, né?
Então, o que a gente faz? A umidade, a gente já sabe que é massa de água sobre massa de sólido, né? Então, o que faz, né? Igual como foi no outro vídeo. Você precisa pegar a massa de água. Então, a primeira coisa que você faz é pesa os recipientes que você está, no caso dessas cápsulas metálicas. É isso que ela vai fazer aqui no vídeo. Depois ela vai colocar uma quantidade de solo dentro dessas cápsulas e vai pesar de novo. Então, é como se a primeira pesagem, né? Digamos assim. Primeira, cápsula vazia. 2, cápsula com solo, né? É esse solo úmido. Depois disso, que você pesa, né? O que você faz? Você leva para uma estufa aquecida a mais de 100 graus, né? Para fazer com que a água que esteja lá evapore. Que a gente sabe, né? Que a água evapora a 100 graus. Então, quando você tirar da estufa depois de 24 horas, você vai pesar de novo. Aí vai ser a cápsula com solo seco, né? Então, veja, a diferença entre esse peso 2 e o peso 1 entre o peso 2 e o peso 3 vai dar exatamente a quantidade de água, né? Porque era a quantidade de água que evaporou. Então é isso que faz aqui para determinar a umidade. Então, peso 3 menos peso 2, né? Isso dá a massa de água. Agora, a massa de solo, né, do sólido seco, seria a massa 3, o peso 3 menos o peso da cápsula, do recipiente, que é o peso 1. Então, ficaria assim, ó, peso 3 menos peso 1. É isso que a gente faz no laboratório, multiplica por 100%. Beleza? Então, a umidade é exatamente isso. É isso que a gente vai ver aqui no vídeo. Essas vasilhas que possam ir numa estufa e suportar até 105 graus. Você identifica ela com uma caneta de retro. Aqui eu vou colocar a amostra 1. Você vai pesar essa amostra numa balança analítica e você não vai alterar a balança, você vai anotar o peso do frasco. Aqui no caso, deu 15 gramas, 1.557. 15.557. Aí você vai pegar o solo que você vai fazer a umidade e vai colocar aproximadamente 5 gramas de solo. Não precisa ser a quantidade exata, porque depois no cálculo dá certo. Aí, como eu tinha dado 15, vai colocar até aproximadamente 20 gramas de solo. Aqui de 5 gramas que a gente pesou, e eu vou anotar esse valor também, que é o valor antes de ir para a estufa. Agora eu vou pegar essa amostra de solo e vou deixar por 24 horas numa estufa de 105 graus. Depois de 24 horas, retirar a amostra da estufa, com cuidado porque vai estar quente, colocar dentro de um dessecador e esperar uns 5 minutos até atingir temperatura ambiente. Após deixar 5 minutos dentro do dessecador, nós vamos retirar a amostra e colocar na balança para ver o peso. Agora nós vamos parar a balança e ver o peso atual depois de 24 horas na estufa. Então, esse é o valor que nós vamos anotar. 19,03. Beleza? Então, ó, depois de ter medido aí, né, pesado as situações, vai fazer isso para as 3 cápsulas, né? 3 cápsulas e depois faz o mesmo cálculo e a umidade vai ser a média entre as 3 amostras. Tranquilo? Outra situação é determinar a umidade em campo. A umidade em campo usando esse método aqui, o SPID. Para a determinação do teor de umidade com o método SPID, são necessárias uma amostra de solo, conjunto SPID,
balança, uma ampola de carbureto de cálcio, duas esferas metálicas, espátula e uma vasilha. Inicialmente, monta-se o conjunto Speed. O conjunto consiste em uma câmera e um manômetro acoplado. A seguir, monta-se a balança. Separa-se a espátula, esferas metálicas, uma ampola de carbureto de cálcio e a amostra de solo. Na balança montada, mede-se a massa de solo requerida para o ensaio. Neste caso, são necessários 10 gramas de solo. A seguir, transfere-se a amostra de solo para o conjunto Speed. São introduzidos no conjunto as esferas metálicas e a ampola de carbureto. Acopla-se o manômetro na parte superior do conjunto, que é então agitado. A ampola irá se quebrar e o carbureto de cálcio reagirá com a água presente no solo, gerando uma pressão que é lida pelo manômetro. Após a leitura da pressão, é possível determinar o teor de umidade da amostra com uma tabela presente no equipamento, onde há a relação entre a massa da amostra ensaiada e o teor de umidade. Bom, nesse ensaio aí, a gente vai fazer ele quando é tipo medir a umidade em campo, né? Quando na situação que eu tiver condição de fazer ensaio no laboratório, a gente faz daquele jeito lá que é mais tranquilo, né? Mas em caso de campo, pode usar esse equipamento que chama Speed. Outra situação agora é determinar a massa específica do grão, lembra? Este ensaio visa a determinação da massa específica dos grãos de solo que passam pela peneira 4,8 mm, por meio de piquenômetro, através da realização de pelo menos 2 ensaios. Para a realização do ensaio são necessários amostra de solo, almofariz de porcelana e mão de grau, piquenômetro, piceta com água destilada, copo metálico com chicanas, funil de vidro, becker, peneira de abertura 4,8 mm e fundo metálico, pipeta de vidro e termômetro. Inicialmente, deve-se calibrar o piquenômetro. A calibração consiste em determinar a massa do conjunto piquenômetro mais água em função da temperatura. Para tal, são necessários uma balança, piquenômetro a ser calibrado, termômetro, pipeta de vidro e um recipiente para variação da temperatura. Inicialmente, determina-se a massa do piquenômetro vazio. Em seguida, completa-se o piquenômetro com água destilada até a marca de referência. O conjunto piquenômetro mais água destilada deve ser então levado para a bomba a vácuo, por 10 minutos, para a remoção de todo o ar dissolvido na água.
Então, mede-se a temperatura da água no interior do piquinômetro. Com o auxílio da pipeta de vidro, ajusta-se o menisco com a marca de referência. Por fim, determina-se a massa do conjunto piquinômetro mais água. Assim, coloca-se o piquinômetro no recipiente para a variação da temperatura, a qual deve ser cerca de 2 graus. Após o equilíbrio térmico, ajusta-se novamente o menisco com a marca de referência. Determina-se a temperatura da água no interior do piquinômetro. Seca-se o piquinômetro e determina-se a massa do conjunto. O procedimento é repetido, variando-se a temperatura em um intervalo de 12 a 40 graus Celsius. Desta maneira, é possível determinar a curva de calibração do piquinômetro. Após a calibração do piquinômetro, inicia-se a preparação do solo para o ensaio. Despeja-se uma quantidade da amostra no almofariz e, com a ajuda da mão de grau, destorroa-se o solo. Deve-se destorroar o material até se obter uma massa homogênea. A seguir, monta-se a peneira de malha 4,8 mm sobre o fundo metálico e peneira-se o solo. Em seguida, separa-se aproximadamente 50 gramas da amostra de solo que passou pela peneira 4,8 mm. O solo é então levado ao becker e submerso em água destilada. O becker é então tampado e aguarda-se um período de 24 horas. Decorrida 24 horas, todo o conteúdo do becker é transferido ao copo metálico com chicanas com o auxílio da piceta. O copo é então colocado no agitador por um período de 15 minutos.
Finalizada a agitação, transfere-se o conteúdo do copo com a ajuda do funil para o piquinômetro. O piquinômetro é então preenchido com água destilada até aproximadamente metade de seu volume. O próximo passo consiste na aplicação de vácuo no piquinômetro em 2 etapas. O vácuo irá retirar todo o ar contido na amostra de solo e diluído na água. A primeira etapa do vácuo é aplicada por 15 minutos. Quando finalizado o tempo, completa-se o piquinômetro com água até cerca de 1 centímetro abaixo da marca de referência. E novamente, aplica-se o vácuo por mais 15 minutos. Encerrada a aplicação do vácuo, completa-se com água destilada até atingir a marca de referência. Importante destacar que a parte inferior do menisco deve coincidir com o mar. Após o ajuste do menisco, realiza-se uma leitura da temperatura da água no interior do piquinômetro. E por fim, mede-se a massa do piquinômetro com a amostra de solo e a água destilada. O procedimento descrito anteriormente deve ser realizado no mínimo 3 vezes, variando-se a temperatura do conjunto. Conhecida então a massa de solo MS, determina-se a massa M1, sendo ela a massa do piquinômetro mais a massa de água mais a massa de solo. Determina-se também a massa M2, a massa do piquinômetro mais água, através da curva de calibração. Desta maneira, a massa específica dos sólidos será igual a MS dividido por M2 menos M1 mais MS, tudo isso multiplicado pela massa específica da água. Bom, gente, nesse ensaio aí é para determinar a massa específica ou o peso específico real dos grãos, né, que é o gama S. O que que faz, né? A gente põe o solo em água e esse solo ele vai deslocar um volume de água, né? Então a gente sabe que aí que a densidade da água é 1, né? Então, tipo assim, a massa e o volume estão ligados aí facilmente pela densidade da água. Então, para a gente saber qual é o volume que o solo ocupa, basta fazer a diferença do conjunto piquinômetro, solo e água, né? Pesa. Depois, se você pesar só o piquinômetro, que é o recipiente e a água, né? A diferença entre um material e outro, né? Vai dar a massa, né? E a massa entre os dois. E a partir dessa massa a gente consegue determinar qual vai ser o volume deslocado, né? O volume de água aí no caso. Caso o volume de água deslocado vai ser igual ao volume de
de solo, beleza? E como ele diz no vídeo aí, tem que fazer 3 amostras. Então, por exemplo, aqui nesse exemplozinho, tem um ensaio de massa específica, né? No caso aqui eu tenho... a fórmula é um pouquinho diferente, mas é o mesmo procedimento. Aqui M1 seria a massa de solo, M2 a massa do piquenômetro mais solo mais água, e o M3 a massa de água mais o piquenômetro. Aqui as temperaturas do ensaio, né, que tem que colher, e na norma tinha um ajustezinho para o gama da água, né, em função da temperatura. Então, tendo essas informações, eu calculo as massas específicas para cada uma dessas amostras, né, e eu tenho que fazer a média de no mínimo 2 delas, né? E essa variação entre uma e outra tem que ser no máximo de 0,02. Tá? Na segunda casa decimal aí, pode variar. Tendo variação maior que isso, tem que repetir o ensaio. Beleza? Então, tendo essas situações, gente, vamos fazer um exercíciozinho aqui. Né? Então, ó, uma amostra de argila saturada tem volume de 17,4 centímetro cúbico e peso de 29,8 gramas. Após a secagem em estufa, o volume passou para 10,5 centímetro cúbico e o peso passou para 19,6 gramas. Pede para determinar os seguintes índices físicos, né? O W é a umidade, o gama S é o peso específico real dos grãos, né? O massa específica. O EI e o EF são os índices de vazio iniciais e finais. Gama D inicial e gama D final, né? Peso aparente seco. E o eta, né? Essa aqui chama, não N, é um eta, chama porosidade. Tá bom? Porosidade inicial, porosidade final. Então, o que a gente precisa saber? Considerando aqui que era uma amostra saturada, então o volume de vazio é preenchido por água. Então, aquelas fases do solo passam a ser só duas, né? Água e sólidos. Diz que tem um volume de 17,4 e um peso, né? Uma massa de 29 gramas. Depois de secado em estufa, né? Esse volume diminuiu para 10, né? 10. E o peso passou a ser 19,6. Então, o que vai ter nessa nova amostra agora? Vai ter só os sólidos e ar, né? Porque o sólido tem poros. Então, vai estar preenchido por ar. Por isso que ficou aí. E essa variação de massa vai ser a quantidade de água, né, que evaporou, para a gente poder calcular. E aqui tem o volume final e o volume final das duas situações, né? Então, veja lá, vamos ver. Primeira coisa, determinar qual é a massa de água, né? Então, para saber a massa de água, basta fazer a diferença entre os pesos. Entre o peso inicial, né, que era 29, e o peso final, que é 19. Então, tendo isso aí, eu vou ter 10 gramas de água. Então, essa é a massa de água, né? Então, o peso específico da água, a gente já sabe que é 1, né? 1 grama por centímetro cúbico. A gente já sabe. E tendo isso, né, por exemplo, gama W é igual a massa de água sobre volume de água. Tranquilo? Como eu sei que isso aqui é 1 e eu tenho a massa, né, que é 10,2, eu vou encontrar o volume de água. Beleza? Então, nesse caso aqui, o volume de água vai ser exatamente 10,2. Só que aqui, centímetro cúbico. Foi isso que deu aqui. Então, é essa continha que a gente está fazendo aqui. Beleza? O volume de sólidos vai ser o quê? O volume total menos o volume de água. Basta fazer isso, né? Naquela situação lá que está só solo e água, né? Na primeira situação, solo saturado. Então, o volume de sólido vai ser diferente. Então, eu tenho 77,2 centímetro cúbico de sólidos. Tendo essas informações, agora a gente vai poder calcular os principais índices físicos. Na unidade, vai ser nada mais do que a massa de água, né, sobre a massa de sólidos. Lembra? Beleza? Tem umidade aí. Aqui eu vou ter WS, vai ser a massa de sólidos sobre o volume de sólidos. Beleza? Então, ó, 19, pá, pá. Né? Lembrando que isso aqui é massa, tá, gente? Então, dá 2,72 gramas por centímetro cúbico. Por quê? Isso aqui está dando em grama, isso aqui é centímetro cúbico. Então, fica 2,72.
o índice de vazios, né? O índice de vazios vai ser volume de vazios dividido por volume de sólidos. A gente já sabe o volume de vazios lá, que determinou que é 10,2, e o volume de sólidos também. Então, o índice de vazios aqui, ó, 1,42. Lembra que eu disse que pode ser maior que 1? Inicial. No final, vai ser exatamente o quê? Você vai ter que encontrar o volume final aí, né? E recalcular isso, né? Então, ó, volume final vai ser o volume final menos volume de vazio, no caso. Volume final menos volume de sólidos. No caso, era 10 menos 7,2. Por quê? O volume inicial, o volume de vazios inicial era 10. Lembra que foi a quantidade de água, né? E o volume de sólidos é 7,2. Então, naquela segunda fase, a variação vai ser de 3. Isso dá para entender, né? Aí o índice de vazios final vai ser a mesma fórmula, só mudando agora que o volume em vez de 10, passa a ser 3. Então, o índice de vazios caiu aqui para 0,46. Quanto que o gama D, né, que é o aparente seco, peso específico aparente seco, vou pegar a massa de sólidos e dividir pelo volume total, né? Então, a massa de sólidos a gente tem e o volume total é 17, né? Que a gente já conseguiu calcular. Eu botei isso aí de 1,13, né, para essa primeira situação. E na segunda situação, o volume é 10. Né? Está aqui o 17,4. E depois está aqui o 10,5. Então, o peso específico aparente seco. E os valores de porosidade, né? Nada mais é do que o volume aí de vazios dividido pelo volume total aí. Que a gente já tem. O volume de vazio no início é 10 e o volume total é 17. Na segunda situação é 3 e o volume total é 10. Então, eu teria uma porosidade aí, ó, que saiu de 58%, passou para 31%. Só com a secagem do solo. Beleza? Então, foi isso aí. Essa apresentação foi baseada nessa apostila de mecânica dos solos, desses professores aí, e de um livro aqui chamado Para Entender a Terra. Está disponível na biblioteca virtual. Muito obrigado, eu sou o professor Mauro. Até a próxima.